Ok, para quem não está fazendo feriadão, estamos encerrando agora a semana, sexta-feira. Temos então nosso resumão semanal, como é tradicional, e depois, a respeito especificamente do dia de hoje, eu vou tratar sobre algumas coisas que eu estou enxergando no cenário internacional, começando pela recessão europeia, observando uma nova aliança que está surgindo entre Reino Unido e Estados Unidos, e também vou comentar a respeito da inserção do Brasil, ou da desinserção do Brasil, definitivamente da OCDE. E também, mantendo a tradição, depois disso nós vamos ter as crônicas do Fora de Curva, que eu vou comentar ou vou tratar a respeito de alguns comportamentos animais um pouquinho animalescos. Tá afim desses conteúdos? Então continua aqui comigo, porque o vídeo está começando agora. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, começando então o resumão semanal. Na segunda-feira nós tratamos centralmente de dois assuntos. O primeiro foi uma certa confusão que estava ocorrendo ao nível do governo federal, onde ficou mais ou menos entendido que eles iriam voltar, não iam fazer tão intensamente aquele apoio para quem quisesse comprar carro zero a um preço mais barato, a volta dos carros populares. O que aconteceu? O programa saiu sim, tem alguns descontos, para algumas pessoas pode ser até interessante, mas eu vou dizer o seguinte. Primeiro, a duração do período é de 4 meses, então é muito pouco tempo para uma pessoa decidir comprar um carrinho mais barato. Segundo lugar, isso não significa para o consumidor ou para a população brasileira uma desoneração real de impostos, porque eles vão estar compensando essa eventual perda tributária, que eu não vejo assim, com a antecipação do aumento dos impostos sobre o diesel, que seria na virada desse ano para o ano que vem, mas parece que vai ser lá por setembro ou até agosto. Terceiro ponto, mesmo com esse incentivo anunciado, a gente não sabe realmente qual a sua repercussão no mundo real, só vai saber disso na medida em que chegarem estatísticas de aumento, manutenção ou redução da venda de carros. Mesmo assim, várias das principais montadoras brasileiras estão colocando na prática o seu plano de paralisação da produção. GM, Volkswagen, Ford já foi embora, mas várias outras estão ou reduzindo turnos ou até encerrando provisoriamente atividades de fábrica. Olha, eu digo para vocês, os impostos sobre carro realmente são muito elevados, deveriam ser reduzidos sim, mas permanentemente. Mas mais importante nesse momento do que essa benesse às montadoras é reduzir o imposto de importação absurdo que vigora aqui no Brasil sobre veículos vindos do exterior. Se o governo federal fizer isso, o brasileiro vai ter como importar, não vou dizer pessoa física, mas até juridicamente, até pequenas empresas podem começar a importar veículos que valham a pena no mercado nacional, existem muitos. O que pesa aqui é a alta carga tributária, e para produtos mais baratos, que se enquadrariam no conceito popular brasileiro, tem uma oferta internacional muito grande, e com essa mania de protecionismo à indústria automobilística, o brasileiro sim está perdendo a oportunidade de fazer boas compras e provocar a competitividade das montadoras que estão aqui, que lá no exterior reduzem custos, reduzem margem, disputando pelo mercado. Aqui eles formaram aparentemente um oligopólio e querem manter suas benesses. Não acho isso uma coisa muito legal, não. E o outro assunto da segunda-feira foi referente a uma decisão até unilateral da Arábia Saudita em reduzir sua produção de petróleo em 1 milhão de barris dia até o início de 2024, para tentar fazer com que o preço do ouro negro suba no mercado internacional. Aí eu chamei a atenção, não desse movimento da OPEP, que é até uma coisa cuja legitimidade é questionada por vários por se tratar de um cartel, mas são países que estão fazendo suas políticas públicas. O centro da minha intervenção nessa situação foi em relação àquele monte de petróleo que está embaixo do mar, lá perto da foz do Rio Amazonas, que está aquela baita treta entre o Ministério do Meio Ambiente e junto com o IBAMA contra vários órgãos e ministérios do governo federal para apressar a prospecção e a extração do petróleo que a Guiana está tirando a roldão, baseando seu crescimento econômico recente nessa extração de petróleo, e que o Brasil está lá perdendo por conta de preciosismos ou desastres improváveis que os ambientaloides brasileiros defendem com tanto fanatismo e sem respaldo consistente da ciência.
Na terça-feira eu falei a respeito de uma linha que o BNDES está lançando de 20 bilhões de reais para financiar o que eles chamam de nova política industrial brasileira. Gente, o que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do nosso Brasil está fazendo é repetir os erros do passado, é criar um dirigismo do governo federal para priorizar focos de investimento, falando agora na linguagem moderna da inovação. Gente, inovação é sim importante, mas não é o governo que define o que é inovação. Inovação, como a palavra diz, é simplesmente criar o novo e não aperfeiçoar o velho, ou criar políticas econômicas voltadas a isso. Não, isso não existe. Para a indústria brasileira se desenvolver, tem que resolver questão de burocracia, infraestrutura, custo tributário, regras trabalhistas e outra série de coisas, educação, é claro. E aí, com a liberdade empreendedora, incluindo aí impostos de importação menores possíveis, nós teremos sim um ambiente real de inovação aqui no Brasil. Não é dizer que tal setor é inovador, isso não existe. É besteira, é dirigismo estatal que sempre vai dar em dinheiro jogado fora. E os outros assuntos de terça-feira, que eu falei mais rapidamente naquele dia, um diz respeito a uma experiência feita na Universidade da Califórnia, que colocou um satélite para captar energia em órbita, é claro, já que é satélite, e conseguiu fazer com que algumas lâmpadas fossem acesas pela transmissão da energia captada em órbita via micro-ondas para algumas lâmpadas instaladas no laboratório. Isso pode vir provavelmente a ser uma das maiores inovações da humanidade, aí sim eu estou falando de inovação, revolucionando e dando fartura no setor energético do mundo. E o outro assunto da terça foi realmente, apesar dos motoristas, dos empreendedores de aplicativos não quererem saber de regulamentação dessa atividade, o governo federal está insistindo que isso seja feita. Já está reunindo sindicatos, empresas, aquela coisa, para criar uma estrutura trabalhista para esse segmento que, como eu falei, é recheado de profissionais liberais que não querem saber da regulamentação. Inclusive, a própria Datafolha fez uma pesquisa nesse sentido e 75% das pessoas que vivem desse tipo de atividade não querem saber de carteira de trabalho. E o governo está se metendo onde não deve mais uma vez e vai melar com uma atividade que hoje beneficia ou proporciona empregabilidade para mais de 1,5 milhão de brasileiros. Na quarta-feira, o tema central do Fora de Curva foi centrado na divulgação por parte do IBGE do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do nosso país do primeiro ao último dia útil, no caso do mês de maio. Houve uma queda significativa em relação a abril, foi uma inflação de 0,23%, excelente. Muita gente já está falando que isso justifica queda de juros, mas eu digo que não é bem assim. E analisando o que aconteceu com os preços em maio, eu fiz uma projeção de alguns aspectos para junho e deu para concluir que o Brasil tem grandes desafios pela frente nessa questão inflacionária, especialmente em função da alta dos preços dos combustíveis na virada de maio para junho, por conta da retomada de um ICMS mais elevado sobre o setor. E isso sim vai prejudicar muito a estabilização dos preços no Brasil, assim como as perspectivas que nós estamos ouvindo por aí de aumento de carga fiscal em várias frentes da economia brasileira. Gente, aumentando impostos gera aumento de custos. Aumento de custos gera aumento de preço. Aumento de preço gera inflação e ponto final. Então, nada de queda de juros enquanto não resolverem, pelo menos, estabilizar essa questão tributária. E o outro assunto da quarta diz respeito à caderneta de poupança, que registraram uma saída em maio de mais de 11 bilhões de reais, colocando isso como um sinal de que a população brasileira, ou os poupadores brasileiros estariam usando esse dinheiro para pagar a conta, e não é nada disso. A maior parte desse recurso simplesmente está mudando da poupança para ativos financeiros, do Tesouro Nacional mesmo, que rendem mais, rendem o dobro que a remuneração da poupança, só isso. E na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, eu queria fazer um vídeo para vocês. Trabalhei desde as 6:30 da manhã até mais ou menos às 7 da noite procurando conteúdo. E o que aconteceu no Brasil ou no mundo? Praticamente nada de muito relevante. E eu tenho uma política aqui, gente.
Lógico, eu quero entregar conteúdo para cada um de vocês todos os dias. Se puder, quando começar a monetizar esse canal, fazer mais de um vídeo por dia e daí eu consigo separar melhor os assuntos. Mas a questão é a seguinte: se é para falar firula, se é para falar coisa que não faça diferença, eu prefiro ficar quieto. Não achei nada em termos de Brasil, não achei nada em termos de mundo, nem em termos de tecnologia, nada. Parece que o mundo ontem resolveu tirar folga junto com o Brasil. Lógico, Corpus Christi é um feriado respeitado em vários lugares do planeta. Mas mesmo assim, não tinha nada realmente relevante. A mídia nacional e internacional só requentava notícias do passado, então não teve fora de curva. Peço desculpas a eventualmente alguém que esperou meu vídeo de ontem, mas realmente, não tendo nada para dizer, eu não vou ficar mostrando essa linda carinha à toa, correto? E agora, na sexta-feira, gente, o que eu queria destacar é um anúncio, não um anúncio, uma notícia, dizendo que a Europa, a União Europeia, entrou em recessão técnica porque teve queda do PIB pelo segundo trimestre consecutivo. Realmente, agora no primeiro trimestre de 2023, eles fecharam com uma queda do Produto Interno Bruto de 0,1%. Ou seja, pessoal, quase zero, ou quase um crescimento infinitesimal. Mas foi uma quedinha pequena, mas se existe um conceito, vamos seguir esse conceito. Recessão técnica é quando um continente, um país, até um estado ou um município tem queda no seu PIB por 2 ou mais trimestres seguidos, e isso efetivamente aconteceu na Europa. Mas qual é a dimensão disso? Em primeiro lugar, temos que esclarecer algumas coisas. Número 1, em termos conjunturais, esse resultado foi puxado pelo mau desempenho da Alemanha. Vamos lembrar, os alemães destruíram a sua matriz de geração elétrica, acabando com usinas nucleares ou a base de combustão, como é carvão, como é diesel, em função da oportunidade que teve de comprar gás encanado baratinho da Rússia, e quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, deu-se encrenca. Acabou que o fornecimento foi cortado, eles conseguiram em termos quantitativos achar fornecedores para suprir a falta do gás russo, mas evidentemente é um custo maior. E essa questão por muito tempo, não só para a população, mas para as empresas alemãs, provocou sim uma falta, uma insegurança com relação ao fornecimento energético no futuro. E evidentemente isso aí tem suas repercussões econômicas. A lição que eles talvez tenham aprendido: importante, pelo menos ao nível continental da União Europeia, garantir a autonomia energética. Uma coisa importante para o Brasil também. Mas tem o segundo ponto, pessoal. Os europeus, especialmente a União Europeia, considera que chegou num padrão chamado de bem-estar social. Não é tão importante crescer economicamente, segundo várias vertentes políticas que hoje predominam por lá, mas sim gerar padrão de vida para a população. Ou seja, estamos falando por lá de redução de jornada de trabalho, semana de 4 dias, que já foi experimentada em vários lugares, além de outras questões que efetivamente fazem com que a produtividade regional, a produtividade da União Europeia caia. E com isso, uma economia que já crescia de maneira muito lenta, porque padece também de vários lugares de falta de mão de obra por conta de uma queda populacional já absoluta. Então está aí formado um ambiente perfeito para resultados econômicos sempre próximos do zero. E foi isso que aconteceu, não assusta, não significa nada em termos globais. Em termos globais, nós temos que prestar atenção sim. A Europa, porque em termos absolutos representa muito, mas não se espera muito crescimento da União Europeia, desse continente, do velho mundo, mas para sinalizar o que está acontecendo no mundo, efetivamente, em termos de dinâmica econômica, pelo menos na liderança, é olhar para os Estados Unidos e para a China. E esses dois países, apesar de problemas pontuais, eles mantêm taxas de crescimento razoáveis. E aí, saindo do continente europeu, indo para a ilha lá do Reino Unido, que pulou fora, inclusive, da União Europeia há alguns anos, eles estão tentando se reinventar no mundo, ou se relocalizar. E uma coisa que eu já tinha antecipado, acho que até ano passado, seria natural que o Reino Unido buscasse aliança com parceiros mais culturalmente próximos a eles, ou seja, países de língua inglesa. Fizeram já uma aliança com o Canadá, com os Estados Unidos e com a Austrália, e agora estão fazendo mais uma aproximação de defesa e econômica com os Estados Unidos. O que acontece? As Ilhas Britânicas, durante bons séculos, dominaram a geopolítica mundial e, efetivamente, assim como a França, não se conformaram muito lá com a perda de poder. Na visão geopolítica deles, acredito eu,
ou eles devem estar no poder global ou aliado de quem está no poder global, que no caso é os Estados Unidos. E essa postura, sendo bem sucedida, proporciona uma série de benesses, vantagens comerciais, e é exatamente atrás disso que eles estão. Falando nisso, houve uma mudança de postura diplomática de nós brasileiros. O governo passado, sob a liderança de Paulo Guedes, adotou a postura de que o Brasil deveria abandonar aquela postura de coitadinho, de terceiro mundo, ao país em desenvolvimento, falando de forma mais chique, e assumisse o seu poderio econômico, solicitando entrada na OCDE, que é composta pelos países mais ricos do mundo. Agora, pelo novo governo brasileiro, isso tudo está sendo invertido. O ministro das Relações Exteriores do nosso país, o Mauro Vieira, estabeleceu a autodenominação do Brasil como nação em desenvolvimento na OMC, Organização Mundial do Comércio. Isso significa o quê? Voltamos a ter a postura nas negociações internacionais de país de terceiro mundo. Tal postura até meio cômoda para aquelas atividades econômicas que não querem saber de competitividade, não querem saber de derrubar tarifas aduaneiras, especialmente a indústria, como eu venho criticando há algum tempo. E para o Brasil, especialmente para a população brasileira, isso é ruim. Sim, dentro de um contexto com o Brasil agindo diplomaticamente como um país de economia poderosa, nós brasileiros, evidentemente, tenderíamos a sermos mais exigidos em termos de qualificação, mas os ganhos seriam bem melhores. E a opção feita pelo atual governo federal é de voltar ao coitadismo. Acho isso muito ruim para o Brasil e as consequências vão ser o quê? Basicamente, perpetuação de uma situação de empobrecimento ou de pobreza aqui no Brasil. Mas agora vamos partir para um clima mais ameno, está começando as crônicas do Fora de Curva. E o tema de hoje, gente, é vida animal. Eu tenho sérias dúvidas, na verdade não tenho dúvidas, tenho uma certeza. Essa história de que os bichinhos ao nosso redor agem por instinto é pura besteira, é pura babaquice ou gabolice do ser humano. Os animais, lógico que em níveis de especialidade e em poder de abstração, têm pensamento, são inteligentes sim. Imagina o cachorrinho que mora aí na tua casa, está com fome, ele vai dizer, meu instinto diz que eu estou com fome, eu vou latir para o meu dono, ou fazer carinho, como os gatos fazem quando querem alguma coisa, para conseguir o alimento. Não, não é bem assim. Existe um processo cerebral, existe um processo mental, existe algum tipo de abstração nos animais, que a ciência tem mostrado, nós mesmos temos observado no dia a dia, que mostra que essa bicharada é muito mais safa, é muito mais malandra do que se imagina. Por exemplo, já falei no Lilo, que eu chamo de Leopoldo, cachorrinho da minha filha, tem 5 meses, o cara só apronta, só faz arte. E quando é castigado para mostrar quem é que manda na casa lá da mãe da minha filha, ele faz seu xixi, faz seu cocô em vários lugares, dizendo, ó, pode me dar castigo, mas quem manda aqui sou eu, vou continuar fazendo minhas artes, e continua. E são artes espertas, aprende a subir em tudo que é lugar, de vez em quando provoca alguns acidentes, mas é um filhote, é uma criança. Mas existem alguns casos de animais de adultos que demonstram uma clara visão estratégica do que querem. Olha o caso da Gladys. É uma orca, a baleia assassina, só que ela é essa mais tiradora de sarro. Ela mora na costa europeia e descobriu uma diversão interessante. Quando vai passando um veleirinho ou um iate, ela parece que não foi muito com a cara dessas embarcações, ou aconteceu alguma confusão entre uma embarcação, aliás, e a Gladys, e ela resolve dar umas cabeçadas até parar ou estragar o leme do barco, deixando ele inoperante, ou como dizem os marinheiros, à deriva. O que aconteceu? Quando ela consegue paralisar o navio, o barquinho, o veleiro, ela se desinteressa e vai procurar outro para fazer a mesma travessura. Só tem o seguinte, isso começou em 2020 com ela. Agora já montou uma gangue de outras orcas que fazem a mesma coisa. Encontram um veleiro lá, pumba! Alborrou um bicho e deixam ele inoperante e vão embora à procura de outro. E fazem isso estrategicamente. Enquanto umas orcas começam a dar cabeçada no casco, outra vai por trás e acaba com a hélice que faz o movimento de mobilidade do barco. Pode isso? Pode, porque esses bichos pensam. Eles têm inteligência, parece que cantam muito bem, nunca ouvi canto de baleia, mas quem ouve diz que é melhor que os Rolling Stones. E aí, se nós temos gangues de orca, nós temos uma outra coisa que eu não sei se é mais ou menos grave.
Vocês já ouviram falar de crocodilo fêmea feminista? Eu não conhecia, mas existe. E como é que é isso, gente? Como é que uma crocodila vira feminista? Bom, falta de crocodilo, provavelmente. Foi nesse caso que aconteceu. Uma crocodila solteirona que vive sozinha na Costa Rica, provavelmente no zoológico, num parque, estava querendo engravidar e já que não existia macho naquele lugar, o que ela fez? O que essa malandra fez? Uma produção independente? Será que ela foi numa clínica genética e procurou por espermas crocodilais armazenados lá para implantar? Não. Ela foi mais esperta, foi mais inteligente que qualquer ser humano. Ela deu um jeito de se engravidar a si própria. Então, sem macho, ela conseguiu gerar um ovo com um crocodilinho, mas pena que o bichinho, quando eclodiu o ovo, não resistiu. Mas ela vai continuar tentando, prometeu, escreveu um contrato. Eu vou produzir o meu crocodilo, o meu filho, ou minha filha, acho que prefere filha, de forma independente. Então temos o caso da primeira crocodila feminista que se tem notícia na história desse planeta. Será que as outras vão aderir a essa moda e, coitados dos crocodilinhos, não terão mais com quem namorar? Pelo menos da forma com a qual se espera que eles namorem? Mas aí, agora encerrando o Fora de Curva, gente, então não esqueça do seu like, do compartilhamento desse vídeo e, se gostou do conteúdo, por favor, inscreva-se no canal se você não é inscrito. E agora, tratando da última crônica do dia, já que a gente está falando sobre animais, é lógico que as coisas tinham que dar bode, e deram bode mesmo. Olha só o que aconteceu na Flórida. A polícia recebeu um telefonema de umas pessoas desesperadas, dizendo que estavam assistindo a uma briga muito violenta e não tinha jeito dos brigões pararam de brigar. A polícia, evidentemente, se borrando de medo, já que estão desacostumados com essas ações violentas no dia a dia deles, mas se borrando de medo, pegaram suas viaturas, 4, 5 viaturas, e foram lá no local indicado apartar ou tentar acalmar os brigões. Chegando lá foi muito, mas muito difícil apartar a luta, inclusive os brigões acabaram atingindo algumas vezes os próprios policiais, mas separaram esses bagunceiros e levaram para o Chilindró, foram presos. Só que os bagunceiros não eram gente, pessoal. Eram dois bodes fazendo a maior das confusões, brigando as ganhas, e não tinha dono ou tutor nenhum à volta, eles acabaram no Chilindró. Diante desses 3 casos, vamos fechar a conclusão. Se baleia monta gangue para estragar barco, crocodila quer fazer produção independente e bode tem que ser preso para parar de brigar, será que esses bichos realmente não têm as suas próprias cognições, a sua própria inteligência? Isso é instinto? Eu pessoalmente não acredito nisso. Olha, para quem tem animais de estimação, olha para o seu bichinho. Será que ele realmente não pensa no que faz? Será que ele só gosta de você por instinto ou ele tem algum tipo de sentimento? E sentimento é ou não é inteligência? E eu deixo essa indagação com vocês para ser conversada, discutida em fóruns mais interessantes que a cara do Eduardo Starosta. E assim eu me despeço do vídeo por hoje, desejando a cada um de vocês um excelente final de semana, um ótimo sábado, excelente domingo e também boa continuidade de feriadão para quem está tendo essa oportunidade. Então, gente, vamos voltar na próxima segunda-feira com todas as encrencas que vierem a nos desafiar aqui no Fora de Curva. Novamente, um abraço para cada um de vocês, um baita final de semana. Até breve. Tchau.